Então vamos lá, eu vou fazer um testemunho da minha transformação através da fé em Cristo. Tive muito problema na minha juventude, até pouco tempo atrás, com dores no corpo. E essas dores foram causadas, eu descobri há pouco tempo, assim, que é TDAH. É o tipo de TDAH, não daquele da pessoa que é agitada, que fica brincando na sala de aula, dá muito, né? Tira a atenção de todo mundo, agitada, né? Mas é um outro tipo de TDAH, que tem mais em mulheres, né? Mas tem bastante em homem também, assim, sabe? Aquele cara quietinho da sala, muito quieto, que é criativo e. É quieto e criativo, né? E também aí depois, com o tempo, vai tendo problemas como dores no corpo, é, problemas de relacionamento em consequência disso, né? Problemas emocionais por causa das dores. Mas, bom, eu vou falar aqui como que eu resolvi isso, né? Porque a coisa não foi só dor no corpo, assim, simplesmente, né? Porque era uma dor incapacitante que me fez ter muitos problemas com estudo, né? Em trabalho. E que eu sei que tem muita gente que tem problema parecido e que talvez ajude, né? Ajude, porque eu procurei muito, muito, muito médico, fui em muitos médicos, eu moro aqui em São Paulo, né? Há 20 anos, 22 anos. E E eu fui muito médico aqui, sempre morei aqui perto da Paulista, aqui perto do centro, né? Então eu sempre tava indo, assim, em hospital bom, assim, com plano de saúde, né? Então eu fui em vários médicos, em várias especialidades, né? No começo eu achava que era fibromialgia, mas então, né? O tratamento para fibromialgia é um, agora para TDAH é outro, né? Aí o médico falava para eu fazer exercício, eu fazia e só piorava, mais dor no corpo, e essas dores acabavam com as minhas noites, eu não tinha descanso restaurador, né? Então eu acordava já pior do que quando eu fui dormir, acordava tudo travado, dolorido, né? E eu fui em médicos bons, assim, tá? No Albert Einstein, no Oswaldo Cruz, no Sírio-Libanês também, e 9 de julho, assim, Santa Catarina, sabe? Os hospitais de São Paulo que são mais, né, mais conhecidos, assim, não são aqueles os mais caros, né, com os tratamentos em particular, assim, né, com os médicos bam, mas médico bom, né? Médico bom, né? Não possível, para mim, pelo menos. E eu não sabia o que era, não descobri, gastei muito dinheiro com isso, muito remédio, testei muita coisa, fiz muitos tratamentos, né? Não dava certo. Então, TDAH foi um problema para mim muito sério, viu? Foi uma coisa que me atrapalhou muito a vida, mas que agora, graças a Deus, eu tô bem. Então, aí, pra, pra dificultar a coisa, assim, né, eu tive muitos problemas com meus pais, né, que minha mãe era narcisista e ela me tinha como um filho dourado. Quem conhece esse transtorno, né, sabe do que eu estou falando, assim, né, que tem um filho dourado, ela sempre escolhe um filho aí pra causar confusão com os outros, inveja com os outros filhos, né, com os irmãos.
E isso é bom só pra ela, só porque ela se diverte, mas os irmãos é ruim até pra mim, assim, porque aí eles ficavam bravos e sobrava pra mim, sabe? Vocês entenderam, né? Sobrava pra mim, assim, umas coisas meio briga, essas coisas, né? E meu pai também era alcoólatra, eu descobri que ele tava traindo minha mãe, assim, eu tinha uns 5 anos. Aí eu peguei, escutei ele no telefone com a mulher, né? Aí ele ficou bravo, ficou muito bravo comigo, começou a me perseguir, passou assim uns 10 anos me perseguindo, dos 7 anos dos 7 aos 15, assim, uns 8 anos. E que ele me batia, me perseguia, sabe, essas coisas assim, tipo, chegava bêbado e sempre que eu tava no sofá em algum lugar, eu poderia estar em qualquer lugar. Ele que sempre queria sentar no meu lugar. Ele falava assim, ó, deixa eu sentar aí. Aí eu tinha que sair, né? E se tivesse outras pessoas, os outros irmãos, a minha mãe na sala, nunca era eles, é sempre comigo, né? Mas aí passou, assim, mas mesmo assim foi um problema sério, assim, sabe? Meu pai. Meu pai era bem parecido comigo, assim, bem tímido, mas ele tinha esse problema do alcoolismo, né? Bom, enfim. O problema que o TDAH e essa relação com os pais, né? Foi que a minha mãe, ela me tinha como um filho dourado, então ela queria que eu tivesse sucesso, né? Ela apostava em mim, né? E eu, na faculdade, comecei a não conseguir acompanhar. Eu comecei 2 faculdades, parei no meio, 2 anos, assim, sabe? Eu não conseguia mais, assim, porque por causa de dor, por causa de eu não estava bem mais na sala de aula, não estava bem com os colegas, eu não estava legal, assim, sabe? Tava esquisitão, assim, começou a ser uma coisa bem complicada para mim. E principalmente com a minha mãe, assim, com a minha mãe ela pegou, se virou, assim. Então, até os 23 e 25 anos ela era uma coisa, depois ela passou a ser outra. Então, nessa idade eu perdi uma mãe, perdi mesmo. E ganhei uma inimiga mortal, assim. Minha mãe queria me matar, assim, praticamente. Porque narcisista, ela quer que você se mate, na verdade, né? Ela não vai matar você, ela fica tentando deixar você louco. Então foi bem complicado, assim. Foi uma coisa que complicou a minha relação com ela e narcisista normalmente ela acaba com as suas relações, né? Ela começa a criar uma narrativa assim, colocando você como um vilão e ela como culpa, ela como vítima, né? Como vítima. Então ela fala para todo mundo assim, ela falava sobre mim, mentia, inventava um monte de coisa para meus amigos, para conhecidos, pais dos meus amigos, ligava para as pessoas, para os amigos, ligava para tipo os pais da minha namorada para falar mal de mim, o irmão, sabe? Ligava para minha namorada, sabe, quando encontrava minha namorada assim, falava mal, só falava mal de mim, só, sabe? Ficava falando mal de mim, falando que ia separar dela, que eu era, nossa, que eu era uma pessoa não sei o quê, sabe? É maluca, maluca. Aí aí nisso, sabe, nessa narrativa que foi se criada assim, e também porque meu pai separou da minha mãe e se casou com uma mulher, vamos se dizer assim, que estava ainda na guerra, sabe? Uma mulher que ela estava ainda e casou com ela, assim, ela passou a morar com ele,
E teve muita briga, muita confusão, assim, e acabou numa briga muito grande entre meus. Tava eu e meu pai, assim, acabou ficando eu e meu pai juntos, e a briga era de acusação dos meus irmãos e minha mãe não, mais meus irmãos, assim. Eles estavam acusando a gente de tentar enganar eles em relação a um contrato sabe, que ia tirar a herança deles, ia ficar para mim e pro meu pai, a herança deles. Mas como é uma acusação narcisista, normalmente é uma coisa assim, sem fundamento, sabe? Os argumentos são bem fracos, infantis, né? Então, não, facilmente a gente falou assim que foi provado que não tinha nada, mas mesmo assim a acusação ficou em pé, assim, ficou assim, vocês mereceram porque vocês fizeram isso, sabe, sem cabimento nenhum, assim, uma coisa bem estranha, assim. Aí, nessa eu tava esperto para sair, sabe, dessa bagunça, né, me afastar da minha família, assim, eu queria me afastar porque não tava dando, não dava mais. Então, com essa briga, eu acabei me afastando e morando sozinho. Aí, quando você mora sozinho, tem aquela coisa, né? Você começa, principalmente eu comecei a ler bastante, comecei, sabe, entrei numa de pensar bastante, assim, eu queria resolver esse problema e também eu era músico, né? Eu queria fazer a faculdade de música e tal. Eu tive problema de ler no pulso, tive que parar até. É, e também aí eu comecei a ficar deprimido, assim, sabe? Fiquei bem deprimido, porque você começa a ter muito rancor, né? Traumas, o orgulho ferido, né? Você não consegue se defender, assim, quando é coisa invisível, assim, por exemplo, depressão. A pessoa fala que é para as pessoas que você tem depressão, as pessoas não acreditam até hoje, né? Falar que é frescura ou alguma coisa assim. Hoje está bem melhor, mas naquela época ainda TDAH, sabe? Eu nem sabia que era TDAH, então eu falava que tinha dor no corpo e as pessoas, dor no corpo, isso aí é de, sei lá, dormir mal, ficar aí, né, não sei o que. Eu dormia mal por causa da dor no corpo. E também os ataques, principalmente da minha mãe, assim, né? Que é uma coisa que você fala para os outros, as pessoas não acreditam, né? Uma mãe fazer isso, a mãe fazer isso com o filho, sabe? Então era uma coisa assim que eram invisíveis para os outros, né? Mas que doía muito, assim, machucava muito, era uma coisa muito forte. E que nessa época até foi quando eu comecei, através da minha namorada na época, minha esposa hoje, ela me incentivou a gente começar a rezar. Terço, assim, durante um tempo a gente rezou. A gente rezava todo dia, assim, o terço. Então eu voltei a ter fé, assim, sabe? Porque quando eu era pequeno eu fiz catecismo, crisma, comunhão, sabe? Então, e parei, né? Aí depois eu voltei. Depois acho que uns 10 anos, né? Aí eu voltei a pelo menos rezar, assim, né? Antes de dormir, assim, ter mais fé, ter acreditar mais. Quando eu precisava, principalmente. Mas agora eu sei que é melhor não ficar só no, quando precisa. Porque quando você precisar já vai estar meio em cima da hora, né? Pra você conseguir uma bênção, né? Então, aí eu comecei a melhorar um pouco, mas os traumas eram muitos, assim, né? Eu tava muito pesado. E também comecei a ter problemas com meus amigos, assim, sabe? E os problemas, eles eram por minha causa mesmo, assim, sabe? Eu tava chato demais, esquisito e
crítico, assim, sabe? Ficava falando merda, assim, enchendo o saco dos outros, assim, no sentido de, ah, querer ser mais esperto, assim, sabe? Então era um chatão, assim, e acabei, sabe, acabei tendo que me afastar, assim, por minha culpa, né? Aí me isolei mais ainda. Foi nessa época, assim, que eu comecei a morar sozinho, eu só ficava com a minha mulher, assim, com a minha esposa, com a minha namorada na época, e não via mais. Eu tava morando aqui em São Paulo já, então via um ou outro amigo assim, mas era uma coisa estranha e foi, sabe? E acabou que ficou só eu e ela. E foi que é, a coisa piorou, assim, porque aí eu ficava lendo muito, assim, passei de músico, passei a estudar literatura para ser escritor, né? Então, eu lia muito pensamento e a coisa intensificava, assim, as dores, a parte emocional. Eu não conseguia achar a solução porque a gente estava se centrando na doença errada, né? E então, tipo assim, por exemplo, para mim era o contrário, assim, eu acordar era um pesadelo. Aí quando eu ia dormir, assim, quando eu conseguia dormir umas 4 horas, 3 horas por dia, era onde que eu tava bem, sabe? Mas eu dormia pouco. Aí eu acordava já com dor, passava o dia inteiro, assim, tentando me equilibrar, assim, com essa dor, com a emoção, né? Mas o problema é difícil, viu? Quem tem TDAH, que é desse tipo, o mais quieto, né? Eu acho que é o tipo 2 parece. Não sei como que chama direito, mas é o TDAH mais quieto, né? É muito triste isso. Então, aí nisso eu criei um processo criativo, sabe? Porque eu tocava música, né? Eu queria fazer faculdade, então eu estava aplicado para fazer uma faculdade pública, né? Mas eu acabei arrebentando o pulso. E eu gostava de fazer riff, né? Eu gosto, mas eu não tenho feito. Faz acho que um tempo que eu não estou fazendo. E também quando eu escrever também, criatividade, né? Porque escrever tem dois tipos de criatividade, assim, a criatividade racional e a imaginativa, né? Então, eu fiz meia faculdade, assim, 2 anos e meio quase, de faculdade de design gráfico, né? Então, eu sei desenhar, assim, mas não sou criativo com desenho. Mas é porque eu preferi me concentrar na música e na escrita, não só para tentar a carreira de artista, assim, mas também porque eu, que eu queria desenvolver um processo criativo. E desenvolvi desde, sei lá, uns 20 e poucos anos, até antes, até uns bem antes até. Eu já vinha desenvolvendo assim aos poucos, né? Eu fui no Tico e Teco no começo, né? No Tico e Teco por muito tempo, até conseguir entender como funciona tudo e até chegar ao ponto de eu querer. Eu falei assim: não, ao invés de escrever, eu vou começar a ensinar criatividade, depois eu começo a publicar livro ou fazer música, né? Então eu comecei a, a desenvolver mais o meu processo criativo para ensinar, né? Mas tinha um problema. O problema era que eu usava muita energia negativa. Sem saber, eu usava a motivação com energia negativa para criar. Porque criar, você tem que ter muita motivação, muita intensidade para criar. Então, você tem que se motivar. E eu aprendi a motivação, sabe? Aquela motivação de esportista, assim, de... Esportista não é todos, mas da maioria.
que eles ficam provocando o cara do time adversário, provoca a torcida, provoca até os jogadores do mesmo time, começa a brigar e fica motivado e vai com, sabe, na força do ódio, né? E faz coisas que estaria além do que ele faria normalmente, né? Então, para criar assim, por exemplo, o que eu fazia assim, né? Eu ia, com música, por exemplo, né? Eu tava tocando guitarra, violão assim, eu pegava e ligava uma televisão, alguma coisa que fazia um barulho que eu não gostava, um programa que eu não gostava, uma coisa chata assim. Então me deixava, eu tinha que me concentrar, né, mais, me forçava a me concentrar mais e intensificava minha energia. E isso me causou problema também. Piorou tudo, minhas dores, sabe, essas coisas, né? Porque isso aí mexe com emoção, né, energia, influencia muito. Aí, acho que em 2010, assim, mais ou menos, 2015, entre 2010 e 2015, eu, eu desenvolvi um processo que era usando energia positiva, né? Que eu ouvi um filme do Villa-Lobos, né? Do músico brasileiro erudito, né? O Villa-Lobos, um filme dele que ele gostava de compor as músicas dele, na sala, deitado, sei lá, sentado à mesa, né? Com os netos, filhos, brincando, correndo, gritando, fazendo barulho com o cachorro, sabe? Um barulho, assim. Eu achava estranho, porque quando eu fazia isso, esse negócio de barulho, eu ficava. Me incomodava, né? Então era uma coisa negativa, assim, sabe? Ele era super, super tranquilo, feliz, legal, né? Aí eu entendi, assim, que ele fazia isso, mas ele tinha uma postura diferente em relação ao barulho. Era uma postura de amor com os netos, né? Os filhos. E que o barulho incomodava, mas ele se mantinha assim, pô, eu tô aqui assim fazendo as coisas, né? Mas eu gosto muito deles, eu amo eles, eu não vou me incomodar, mas eu tenho que sair daqui, sabe? É quase a mesma coisa, mas é uma a diferença assim que tá no você não ficar com raiva dos filhos, dos netos. Você fica, sabe, com cuidado com eles, né? Então, o que eu fiz? Comecei a fazer isso. Eu ia em biblioteca, por exemplo, aqui no CCSP, e eu ia na cantina, onde que tem pessoal faz trabalho de escola, come, lógico, na cantina, né? E faz trabalho de escola e fica conversando lá, uma barulheira total, né? Ao contrário da biblioteca, né? Da Vergueiro lá, que é silencioso. Lá o pessoal soltava para fazer trabalho, assim, de escola, né? O pessoal da faculdade, escola primária, né? Então, e eu gosto desse ambiente, assim, de estudo, assim, sabe? Eu gosto, né? Então eu ia lá assim, levava iPad e ficava escrevendo, e ficava aquele barulho, me incomodava muito, assim, ainda mais que eu sou TDAH, né? Então, e eu ficava naquela de, nossa, eu quero ficar rápido para não ficar bravo com eles, para sair, sabe? E funcionava. Então comecei a partir daí a desenvolver várias outras técnicas, né, de para usar energia positiva, não tem só essa, né? Então, são várias, né? E eu comecei a estudar muito, porque aí eu tinha uma preocupação, assim, sabe, de ensinar isso e as pessoas quererem usar a técnica negativa porque é mais fácil, sim, né? Mais fácil, assim, tá mais,
sei lá, tá mais à mão, assim, as pessoas. Nós somos mais acostumados, assim, né? Então, por exemplo, eu tinha preocupação do tipo, que nem assim, o Santos Dumont, né, o nosso pai da aviação, ele fez o avião e quando o avião se tornou comercial, né, um produto comercial, começaram a fazer avião de guerra. Então, acho que foi na Segunda Guerra só que eles entraram com o avião, né? E o avião acabou com a guerra, né? Acabou assim no sentido destruiu tudo, né? Quem tinha avião tem aquele negócio do quem levou a bomba lá por aí pro Japão, né? As bombas atômicas foi o avião, né? Então nessa ele ficou em choque e se matou, né? Ele falou assim, nossa, eu fiz o avião para ser uma coisa legal, tal, de repente virou isso, assim, sabe? Aí ele se matou, assim. Se matou jovem, sabe? Se matou jovem. Aí tinha isso na cabeça, assim, porque é uma coisa que se a pessoa não tiver cabeça e for para energia negativa, ela vai ter problemas na vida. E eu passei apertado, assim, sabe? Eu passei apertado, assim, porque já tinha problemas já, né? E vai saber se a pessoa já não tem problema e começa a fazer isso e pega a energia negativa e, pô, aí ela se perde, porque, sabe, você põe energia negativa e quando você é criativo, você mexe muito nos conceitos, nas lembranças, nas imagens, nos conceitos, né? E mistura com a energia negativa. Então, você fode tudo com a sua memória, assim, de longo prazo, né? Com o seu inconsciente, né? Você põe muita coisa negativa, energia negativa, né? E eu não queria que acontecesse isso com as pessoas, porque para mim foi muito duro, assim, reverter isso, né? E também tem essa história de Santos Dumont, assim, que eu achei maluca, assim. Eu falei assim, nossa, porque quando ele se matou, eu não era ao vivo ainda, né? Mas quando eu tinha meus, sei lá, meus 10 anos, assim, ele poderia estar vivo, com uns 80 anos ainda. Eu lembro que minhas professoras falavam isso, né? Então eu fiquei assim, nossa, pô, o cara deve ter ficado mal, né? Porque o avião dele e tal. Aí ficou isso na minha cabeça. E também, uns 15 anos, eu acho, eu vi uma história dos Winchester. Aquele que, aquele que, a família que criou aquela arma Winchester, né? Acho que americana, são norte-americanos, né? E eles tiveram uma maldição, assim, espiritual que as pessoas começaram a ficar tudo loucas, assim, na família deles. Inclusive a mulher do cara que fez começou a fazer uma casa muito maluca, assim, ela tinha sonhos, e os espíritos falavam com ela através dos sonhos, assim, para ela fazer uma casa, assim, sem perna nem cabeça, assim, com uma escada que dava pra parede, assim, sabe? Umas coisas malucas na casa que não fazia sentido, assim, sabe? É até interessante ver isso, assim, é curioso, assim, nossa, é uma coisa muito louca. E eu tenho medo disso, né? As pessoas acontecer uma coisa dessa comigo. Aí eu fiquei pedindo pra Deus, assim, sabe? Pra Deus ele me dar um sinal pra falar assim, ó, não faz isso porque vai ser uma cagada. Ou não faz isso agora, ainda não faz porque ainda não dá, mas depois sim, sabe? Ou pode fazer que vai dar certo, alguma coisa assim, né? E eu ficava rezando, perguntando pra Deus, assim, sabe? Eu passei uns 10 anos perguntando para Deus. Mas nesses 10 anos eu fui desenvolvendo o processo. Hoje ele é perfeito para mim, assim, sabe? Mas o que aconteceu, assim, sabe? Nessa fase de rezar muito e perguntar muito seriamente para Deus sobre isso, eu acabei passando por uns processos de me entregar para Deus, né? Para falar assim, ó, deixo na sua mão. Se você falar assim, ó, não faz, eu não vou fazer, eu jogo fora o meu projeto, esqueço.
Ou tipo, eu pensava também assim, é, entrego a minha vida pra você, né? Eu entrego minha vida, você faz o que quiser da minha vida, assim, se for pra fazer, você vai, você me conduz, né? E se não for pra fazer, eu faço outra coisa e eu faço o que você quiser, sabe? Uma coisa assim, né? Eu me entreguei assim. Aí nisso, você fazendo essas coisas, e rezando, e pedindo, e tentando contato com Deus, procurando Ele, né? Você acaba, sei lá, assim, sabe? Uma coisa incrível, assim, sabe? Uma coisa. Você passa a receber, assim, o contato do Espírito Santo, assim, sabe? Você começa a descansar com mais paz de espírito. Eu nunca tinha sentido paz de espírito até, sei lá, 6, 7 anos. Eu nunca, sabe, uma coisa maluca, assim, você começa. Eu comecei a sentir coisas assim, comecei a me aprofundar nisso. Aí chegou ao ponto de vez em quando, assim, eu tenho uns contatos, assim, de, de, de conversar com Deus, sabe? De conseguir falar com Ele, com o Espírito Santo, Jesus, assim, às vezes, né? E Deus me deu muita dica, assim, em relação ao meu lado emocional e principalmente essa parte da fibromialgia não, TDAH, porque eu passei a descobrir que era TDAH, né? Comecei a tratar, mas estava mais ou menos. Aí numa dessas, sabe, Deus foi fazendo milagres para mim assim, falando para eu melhorar minha postura, umas coisas assim, sabe? Ter uma, sabe, pensar melhor na minha respiração, minha postura, não sei o que lá, e eu acabei sendo conduzido a fazer algo assim no meu corpo, que eu acabei fazer assim algo no meu corpo, ficar uma postura mais, né, uma postura melhor, uma respiração melhor, tudo isso envolvido, eu comecei a não ter mais dor. Comecei a reverter isso, assim, sabe? Então, quando eu tenho dor, eu sei parar, porque a fibromialgia não tem cura, né? Você tem tratamento, né? Então, é, foi um milagre, assim, na minha vida. Mudou completamente minha vida, né? Agora eu posso fazer exercício que não dói mais meu corpo, tô dormindo melhor. E e por enquanto é só, acho que isso aí resolveu, acho que 90% do meu problema com TDAH. E o resto é remédio, assim, tipo própolis, sabe? Um remédio ou outro, assim, né? De coração, que eu tenho um problema também de palpitação no coração, assim, mas isso ajudou também. Mas o que mais me ajudou foi a, a condução, assim, do Espírito Santo, de Deus, para que eu, de Jesus, né? A fé em Jesus, assim, não só você se sente bem, assim, sabe? O pessoal pensa que você reza, com certeza você vai se sentir melhor, porque, né, você vai se sentir amparado. Não é só isso. Quando você busca Jesus Cristo e você consegue esse contato, assim, você é ajudado, assim, através de condução, sabe? E essa condução você pode ser a pessoa, não tem comparação, assim, sabe? Não tem. Nosso cérebro
comparar com a inteligência de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Os três são um, né? A Divina Trindade. Não tem comparação, a gente... Por isso que o pessoal fala de fé cega, né? Você seguir na fé, né? Sem saber o que vai dar. É porque você não consegue entender, a gente não consegue entender, assim, sabe? Aí quando a gente vai na fé e fala alguma coisa assim, você faz, é, ele vai ajudar de alguma forma ou outra e o que ele falou, você vai fazer vai fazer isso e vai resultar numa coisa que você não espera, assim, sabe? Porque a gente não é capaz de prever isso, né? Mas ele sim, e é isso. Ó, tenha fé. Se você tem TDAH, dor no corpo, essas coisas, procure ter fé. Procure Cristo. Procure Cristo, porque Cristo é o caminho, viu? É o caminho. Eu já tentei várias religiões, várias filosofias, vários tratamentos, vários, sabe, coisas de autoconhecimento, autoajuda, essas coisas, tudo assim. Procurei incansavelmente durante meus últimos 22 anos, sem sábado, sem domingo, sem feriado, sem várias noites passadas em claro, procurando isso e de forma intensa, né? E sendo usando muito minha criatividade para tentar resolver isso, mas só fui conseguir com Jesus Cristo, só com a fé nele e com a direção dele, direcionamento, a, é a, a guiança que fala, né? Eles guiam, né? A guia, ele te guia para você resolver o seu problema em específico. E Deus quer falar com todo mundo, viu? Não, vocês não achem, não pensem que Deus, o Espírito Santo, Cristo, né? Jesus Cristo, eles falam só com alguém, só com algumas pessoas. Eles querem falar com todo mundo. Com todo mundo, viu? Eles são... a gente não consegue entender, assim, né? A gente só consegue entender mais agora porque a IA também faz isso, né? Você pega o chat GPT e ele consegue falar com, sei lá, milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Mas nem se compara com Deus, com Jesus Cristo. Eles têm uma inteligência deles de prever o futuro, né? A gente vê essas coisas aí de Apocalipse, até na Bíblia, assim, as previsões que eles passavam para os profetas, né? Eram coisas incríveis, assim. E é isso, pessoal, é só isso. Ó, fé em Cristo, fé em Deus, fé no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pensa nele como o terceiro, né? Um outro homem, assim, outro humano, outro Deus, né? Que está na Divina Trindade, né? E ele tem a sua personalidade, ele fala com você, ele te ajuda mais com, sabe, sensação de bem-estar, assim, não é você tá feliz, assim, ele tem, sabe, quando ele te acessa no coração, assim, você se sente de uma outra forma, assim, é uma emoção diferente, assim. Um exemplo, por exemplo, né? Eu estava procurando criar uma ideia sobre um assunto meu. Assunto meu não, era um assunto sobre espiritualidade, né? Sobre Jesus Cristo, sobre, né? Uma interpretação minha, assim. Aí eu tava procurando um nome, assim, sabe? Aí tem um nome que eu não gostei muito, assim, eu deixei passar. Aí eu senti uma coisa muito forte no coração, assim, muito forte. Aí eu voltei nessa frase e senti de novo. Aí eu comecei a mexer nela, mexi. Aí de repente tava lá, assim, sabe? O que eu tava procurando tava lá. E eu não tava vendo ainda, porque eu tava só soltando frases, assim, do processo criativo, né? Soltando algumas frases para começar a trabalhar em cima delas. E eu fui guiado pelo Espírito Santo nesse momento, assim.
Então é uma coisa que vai além de você só rezar e ter bem-estar e ser amparado. É muito além. É você receber amor, você receber indicações, direções, sabe? Você receber é, até muitas coisas que eu recebo assim de conselho, conselho, sabe? Eu tô melhorando muito minha vida, eu tô parando com várias coisas assim, eu tô mexendo, parei, eu era tava viciado no celular, eu parei agora, eu tô super bem, sabe? Tudo através de para com isso, para com isso, para com isso, sabe? É isso, gente, ó, não tem nada melhor no mundo. Tenham fé, que eu garanto pra você que você vai se beneficiar muito, você vai ser bem recebido e você vai ter vai ser bem tratado, você vai tratar os seus problemas aí emocionais, os problemas de TDAH, né? Então, aí hoje eu não tenho mais depressão, não tenho mais tanta dor, eu tenho controle na dor, né? E também problemas da família também, a providência divina também ajuda nisso, viu? Então é isso. Ó, boa sorte pra vocês, valeu pela atenção. E é isso aí. Siga o canal, escreve aí o que você acha. Se você tem um problema com isso. E curte aí, dá um joinha. Falou? Valeu? Até mais. Ah, meu nome é Pedro Rara. Pedro Rara Tateyama. Por isso tem um T no final do Pedro Rara. Mas é Pedro Rara Tateyama. Tá bom? Abraço, beijo, até mais.